Olá, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Que maravilha, mais uma quinta-feira. Ah, que delícia! Que estamos juntos aqui para falarmos de bem-estar, de saúde. Encantador, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Que bom! Olá, Pati, Buturi, Santana, Can. Deixa eu fazer o comentário da live de hoje. Suplementos, vitaminas, vão entrando, e minerais. Tô escrevendo aqui, pessoal. Oi, Pati! Que contribuem, né? Que contribuem na imunidade. Vamos falar de vitaminas e minerais hoje, que contribuem na imunidade. Essa é uma live que eu vou fazer solita, quero ouvir vocês, quero responder perguntas do meu dia a dia, do consultório farmacêutico integrativo, de como a gente pode estar suplementando, com muitas dicas, como sempre, né? Sensacionais. Que legal. Tô colocando aqui, pessoal, no comentário, para quem entrar no meio da live saber do que nós estamos falando, né? Ahá, tá aqui. Fixar. Deu certo. É isso aí. Sejam todos bem-vindos, Mesquita. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho mais como aquilo que nós temos ali, nosso alcance, muitas vezes na manipulação, nos alimentos, na drogaria, pode estar contribuindo para a nossa imunidade. Será que realmente existem minerais que agem com isso, para isso, ou é tudo modismo? E vitaminas? Então, vamos falar bastante sobre isso, porque até isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu trabalho muito no consultório farmacêutico há alguns anos, olhando o indivíduo como um todo. E o porquê, o objetivo dessa live, pessoal, além desse tema? A questão é muitos pacientes a rodo, tanto pessoalmente, na farmácia, pelo WhatsApp, aqui nas redes sociais, no direct, me pergunta: Juliana, isso com aquilo é bom para a imunidade? Ou me dê uma dica do que pode ser bom para a imunidade. Diga aí, o que você pode me ajudar? Aí vocês me deram essa ideia de trazer esse tema para cá nessa quinta-feira. Antes de mais nada, todos mesmo sejam bem-vindos. Eu quero lançar oficialmente, a partir de segunda-feira, a Semana da Imunidade, onde eu quero dar as dicas sensacionais dentro do aspecto integrativo, aqui no feed, no grupo do Telegram, por favor, link na bio. Tem um grupo do Telegram onde eu posto muitos conteúdos gratuitos, que é um canal muito assertivo para isso, para a gente colocar livros em PDF, artigos, lá no Telegram, pessoal. O link está na minha bio. E nessa Semana da Imunidade, todo dia, a partir de segunda-feira, eu vou soltar um post bacana para elementos, ferramentas, dicas práticas para vocês estarem se autocuidando. Não é só pela pandemia, mas sempre é muito bom a gente dar esse suporte para o nosso corpo físico que ele precisa, com nutrientes. O que eu posso fazer de nutrição saudável? O que eu posso fazer de suplementação saudável? Todo dia vai ter dicas e eu vou complementar essas dicas no Telegram. E melhor, tudo gratuito, não precisa pagar nada. Ok? Para participar do Telegram, dessas dicas sensacionais de vocês estarem me acompanhando aqui. Além de tudo, mais ainda, a semana que vem eu convidei 2 Nutris, nós vamos fazer uma live a 3, maravilhosas, que vão falar de alimentos. Então, hoje vou falar de suplementos, minerais e vitaminas. Na próxima quinta-feira, às 20h30, vão vir 2 Nutris comigo, convidadas topíssimas, falando sobre alimentos que contribuem para a imunidade. E no sábado, eu vou ministrar um workshop gratuito, sábado, dia 10, às 14 horas. Não é nesse sábado não, pessoal, no outro. Dia 10 às 14 horas vai ter um workshop gratuito, onde eu vou dar formulações, prescrições, não é? Vai ser pelo YouTube e vai ser, óbvio, só direcionado para aqueles que se inscreverem. Então vão no link da bio terminando a live e se inscrevam gratuitamente. Tudo isso são conteúdos gratuitos. Muitos me perguntam, vão ter curso? Ainda estou pensando nessa questão de curso, tá, pessoal? Então não é armadilha Semana de Imunidade para depois oferecer cursos nem nada. Eu vou pensar isso para depois, daqui uns meses. Eu quero realmente estar nesse movimento com vocês no dia a dia, partilhando aquilo que eu faço,
é aquilo que eu faço não só comigo, com os meus familiares, com os meus pacientes há décadas e que dão resultado. Então, além de eu cuidar do biocampo, que eu falo muito de vocês me conhecem, dessa parte arraigada em mim da energia, eu falo também a respeito do corpo físico, porque nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso. Nós somos seres materializados de carne e osso, literalmente. E eu preciso suplementar, eu preciso estar aí junto com o meu organismo, entendendo aqueles pontinhos fracos ou o suporte que meu corpo está precisando. E nesse suporte, por que não buscar alternativas naturais, como os minerais, muito em voga, as vitaminas, não é maravilhoso? E é isso, recado dado, Semana da Imunidade oficial a partir de segunda-feira, com o workshop no sábado às 14 horas. Inscrevam-se para estar recebendo aí o link do workshop na época e é gratuito, totalmente gratuito. Então sejam bem-vindos, olá, Luiz, Walter, Lourdes, Stephanie, Ana, Paixão, Rômulo, meu querido, meu grande amigo Gi, que delícia tê-los aqui, pessoal. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Afinal, eu quero muito que vocês participem hoje da live, para não ficar aqui falando sozinha, né? É tão ruim a gente ficar falando ali do nada. Então eu sei que vocês estão juntos, eu sei que vocês estão compartilhando, que vocês vibram, que vocês gostam e podem fazer sua pergunta, sua dica, sua sugestão. Fiquem à vontade, perfeito, galera? E olha só, que interessante. Falando um pouco mais de vitaminas, minerais, que esse é o nosso tema crucial de hoje, é importante nós entendermos mais a respeito de como que funciona o nosso sistema imune, não é? Eu não vou dar uma aula de imunologia porque fica uma live pesada, não dá tempo e não é o propósito agora. Eu vou deixar isso aprofundar mais no workshop, tá bem? Lembrando que o conteúdo é gratuito, esse workshop para vocês também. Bem, em relação ao nosso corpo físico, todos temos o sistema imunológico ativado, ponto final, ok? Então todos nós temos o sistema imunológico ativado. Tá, então para que eu quero saber algo que possa melhorar minha imunidade? Se minha imunidade já existe, se minha imunidade já está ativada? Obviamente eu quero saber elementos, substâncias, práticas, um estilo de vida, né? Um lifestyle diferenciado para cada vez mais dar suporte a essa minha imunidade que já existe. Então todos nós nascemos com uma imunidade chamada inata, onde tem células de defesa. Essas células de defesa, elas vivem lá na nossa corrente sanguínea e entra um invasor, aquilo que consideramos agente agressor, e esse agente agressor pode ter diversas origens. Pode ser um poluente do ar, entrou no meu pulmão com a respiração, é um agente agressor. Eu tenho que expelir, eu tenho que tirar isso para fora, eu não posso conviver dentro do meu corpo. Pode ser uma toxina de um cosmético, pode ser um produto químico de um alimento, e tudo isso são agentes agressores. Então não pense que agente agressor, quando eu falo essa palavrão, agente agressor, invasor do seu corpo, seja só vírus, bactérias, parasitas. Não! Tudo que nós vivemos que é fora do corpo e prejudica a sua saúde está agredindo o seu próprio corpo e se torna um agente agressor. Perfeito? A imunidade sua está pronta, está preparada para combater esse agente agressor. Só que você tem uma imunidade ali, vamos pensar que você tem um exército de células. Um exército de células, muitos mensageiros que nós chamamos de citocinas. E esse exército de células do sistema imunológico ativado, ela consegue aí combater, vamos pensar assim, 100 tipos de agentes agressores. Aquilo que está te fazendo mal por dia. Só que nós estamos vivendo num mundo, muitas vezes, tão complicado, tão intoxicado, com bactérias, vírus, xenobióticos, aditivos químicos dos alimentos, um monte de cosmético que está vindo ali, inimigos, não só 100 que meu corpo está preparado para combater, mas muitas vezes está vindo 300 inimigos, 500 inimigos que são agentes agressores, e isso me faz adoecer. Só que tem um plano B, tudo tem um plano B.
Nosso corpo físico tem o plano B. Estou explicando para quem está entrando agora imunidade. Legal? É isso aí. O plano B é o nosso sistema imunológico adaptativo, que entram células mais especializadas, inclusive anticorpos. Então, outros tipos, artilharia da pesada. Não é só espingarda, não, é canhão, não é? Para combater o quê? Esses outros agentes agressores que estão vindo aí a cavalada e nosso corpo não consegue dar conta. Só que aí, eles agem 100% sozinhos? Como que é tudo isso? Não. Eles necessitam de alguns equipamentos, alguns suprimentos para nos ajudar essas células. Necessita de um campo limpo, que ele tenha boa visibilidade, ou seja, o corpo esteja limpo. Ele necessita que você dê nutrientes para eles se fortalecerem e nascerem mais exércitos, mais recrutas. Aí vem uma boa alimentação. E quando essa alimentação não te supre? Aí nesse momento entra o quê? A suplementação, onde vitaminas são cofatores, aceleradores do processos enzimáticos de reações químicas, essenciais para te trazer a boa saúde e para que o nosso sistemas excretores, como por exemplo, e glândulas, como o fígado trabalhe melhor, como uma tireoide trabalhe melhor, o seu rim trabalhe melhor, o seu sistema linfático baço trabalhe melhor. Não é interessante? Quis fazer essa breve introdução. Vamos ver que tem umas perguntinhas aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. A Liz está falando: até onde a inflamação no intestino compete com a suplementação em termos de imunidade? Super pergunta, Liz. Maravilha, Liz, maravilha. Então entendemos que nós temos uma artilharia mediana e nós temos a da pesada, quando a gente utiliza mais células especializadas, anticorpos, para combater aquele inimigo que chega até nós. Entenda esse inimigo, toxinas gerais. Ok? Um aditivo químico, um agrotóxico em excesso, é um vírus até mesmo, uma bactéria nociva ao nosso corpo. Tudo bem. Só que aí, lembre-se que eu falei dessa última frase, Liz, antes de falar sobre a sua questão aí, sua pergunta. Qual que é o que eu falei? Vamos ver se vocês lembram. Eu falei que o nosso organismo necessita, além de um campo limpo, que é a liberação desses tóxicos, de nutrientes. Então o nosso corpo necessita do quê? De nutrientes essenciais, até para a produção de novas células e até para dar suprimento para esse nosso sistema imune e para os órgãos, glândulas que trabalham a favor da imunidade. Por exemplo, o fígado necessita muito de aminoácidos sulfurados que contêm enxofre, necessita de muitas vitaminas do complexo B, alguns minerais, exemplo, cobre, o fígado. E o fígado é um órgão glândula muito importante para quê, pessoal? Ele faz a limpeza do nosso organismo, daquilo que é sujo. Agora vem cá, eu preciso absorver esse suplemento de algum lugar, acompanhe o raciocínio comigo. Então eu como alimento, ou eu tomo uma cápsulazinha ou sachê que tem as vitaminas, não importa da onde venha isso, se é uma forma fabricada, manipulada, ou de drogaria industrializada, ou até mesmo dos alimentos, eu estou tomando minhas vitaminas ali do complexo B, e entra pela boca, não é? Ou intramuscular, ou endovenoso, ele vai ter algum tipo de entrada. Então essas vitaminas, vão falar do aspecto mais comum, que é o uso oral, é quando você ingere essas vitaminas. Seja advinda dos alimentos, seja advinda dos suplementos. Ela vai ter que ser absorvida em algum ponto. Essa absorção já começa a ser com toda a parte enzimática da boca, em pequenas concentrações. O estômago também é uma certa absorção, mas tudo em pequenas concentrações. Ficando a absorção maior, competindo a isso quem? Os intestinos. Aí entra a resposta da Liz. Os intestinos são essenciais para a absorção dos nutrientes, seja encapsulados, seja um alimento. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o processo inflamatório intestinal. Então, imagina, se o meu intestino ele serve para absorção de nutrientes, absorção até de água no nosso corpo, não é? E depois aquilo que não presta, como se fosse, vou colocar aqui entre aspas, tá? O bagaço.
aquilo que não precisa, aquilo que não necessita ser absorvido do nosso corpo, ele vira o bolo fecal, fezes, e você evacua. Então, os intestinos são órgãos muito, muito fundamentais e importantes. Então, assim, eles necessitam de boa nutrição. Por quê? Porque os intestinos têm uma célula chamada enterócitos, pessoal. E o enterócitos, ele precisa estar, como toda célula do nosso corpo, em constante renovação. Então tem alguns aminoácidos. Aminoácidos são proteínas pequenininhas, ok? Moléculas proteicas pequenininhas. Então tem muitos aminoácidos que são essenciais para a saúde das células intestinais, que são os enterócitos. Por exemplo, uma glutamina, ok? Tem exceções. Tem muitos artigos dizendo que autistas e pessoas já com metástase, que é câncer instalado, têm que tomar certas precauções na ingesta de glutamina. Então vou deixar no workshop, que a gente tem mais tempo, no sábado, dia 10, para vocês estarem se inscrevendo gratuitamente, que eu vou comentar mais as fórmulas, um pouco mais de cada ingrediente da fórmula, falar muita coisa que eu coloquei aqui no livro Sinto o Efeito Detox, muita coisa que está lá. Então, a inflamação do intestino para a imunidade é tudo, porque não adianta você suplementar 1 grama de vitamina de complexo B ao dia, que é cavalar, a dose cavalar, nem existe isso. Eu pego 1 grama de aminoácido, 10 gramas, 40 gramas de proteínas e querer que esse meu intestino absorva, sendo que minha célula do intestino está inflamada, sendo que os intestinos, inclusive, têm cidadãos do bem. Esses cidadãos do bem são conhecidos como probióticos, só que também eles não estão isolados. Os probióticos, eles necessitam também de um ambiente estável. E o ambiente estável seriam os pré-bióticos ou até simbióticos. Bom, os pré-bióticos, em geral, são fibras solúveis e insolúveis, muito mais utilizados as solúveis, que são os oligosacarídeos. Eu já estou entrando muito numa parte técnica. Para quem está assistindo agora, que é da área da saúde, vai amar. Para você que muitas vezes está querendo conhecer mais esse processo, fica meio obscuro, um palavrão, não é? Então existem na nutrição, nos alimentos, fibras. Muitas delas são solúveis. Elas servem para estabilizar o meu intestino, que é muito importante. São órgãos importantes para a nossa imunidade. Primeiro ponto, porque tantos as fibras, que são pré-bióticos, como cidadãos do bem que convivem no nosso intestino, que são probióticos, eles fazem um terreno, um campo completo para o nutriente que cai no intestino, seja a sua alimentação, seja os encapsulados, dando um exemplo, né? Suplementação, ser melhor absorvido. Nisso, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, e olha que legal, o fígado ele vai biotransformar através do citocromo, né? CP450, isso é outra parte técnica, e ele vai depois conjugar isso daí, sulfatação, acetilação, metilação, e vai para uma terceira etapa que é a eliminação. Nisso já vai entrar muito tanto o baço dentro ali do sistema linfóide, formando, não é? A linfa, que é muito importante nessa hora. Quem é massoterapeuta que está me assistindo, parabéns. Quem faz drenagem linfática, parabéns. É muito importante nós estarmos ali ajudando a desintoxicar, facilitando tudo que tanto as glândulas linfáticas no bom trabalho, mas também aquele fluido da limpeza do sangue que o sistema linfático ajuda bastante, e também da questão dos metabólitos sejam excretados. E os metabólitos que vêm do rim pode ser excretado pelo intestino, através do sistema linfático, através do sistema renal, fluidos corporais, lágrima, saliva, suor. Quem disse que a nossa saliva não pode estar contaminada, não só pela microbiota, aquilo que vive na nossa boca, mas também é o momento de excreção. Por isso que tem muitos exames salivares, para ver níveis de toxicidade no organismo, metais tóxicos, entre outros. Então, olha só, é tudo um conjunto trabalhando sempre, pessoal. O nosso corpo está a favor do quê? Está a favor da nossa saúde. Então, a inflamação, Liz, do intestino, ele vai competir sempre com a suplementação. Por isso que nós temos que corrigir esse processo inflamatório, que também muitos conhecem como disbiose.
que é uma inflamação, até com supercrescimento microbiano anormal, que também é muito conhecido por uma sigla em inglês chamado SIBO, com S. Existem até, muito nos Estados Unidos, no Brasil também está em voga, profissionais que tratam só da modulação, equilíbrio da microbiota, gente. Até transfusão de fezes de indivíduo saudável é feito no indivíduo doente. Para você ver como o intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro, mas vai lá saber se não é o primeiro de muitos, não é? Para muitos aí. Mas é hilário mesmo. E nós temos que sempre colocar atenção nisso. Maravilha? É isso aí. Mais perguntas, gente? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui as perguntinhas. Oi, Ala, minha querida, que linda, nós somos colegas de turma e de curso, sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Estamos falando aí de suplementação da imunidade e para quem está entrando agora, eu falei da importância de ter um intestino desinflamado, porque é uma das principais portas de entrada dos nutrientes, que vão ajudar a sua imunidade cada vez ficar mais o quê? Fortalecida. Maravilha. Bem, aqui no Sinto Efeito Detox eu falo muito da apresentação desses sistemas do nosso corpo, um pouco de anatofisiologia, como que funciona a parte de eliminação, antes disso, metabolização de tudo isso. E olha que interessante todos esses aspectos, né? E suplementar? Qual é o ponto de equilíbrio aí? Até que ponto faz bem a gente suplementar e até que ponto não é necessário? Bem, a situação é a seguinte, né? Até as Nutris podem até concordar comigo, se tiver Nutri aí me acompanhando. Nutris, beijão, eu amo vocês. E nós estamos numa época muito legal, né? Da multidisciplinaridade, onde todos os profissionais se ajudam. A farmacêutica em contato com a Nutri, em contato com o médico, em contato com o odontólogo, com o fisioterapeuta, com o biomédico e assim vai. E a gente faz uma salada boa aí, tudo em prol do paciente. Bem, falando em suplementação, isso que tá, pessoal, qual que é o ponto de equilíbrio? Será que quanto mais cápsulas, ou seja, suplementos eu ingerir ao dia, eu vou estar mais saradona ou saradão? Então, nem sempre, nós temos que avaliar caso a caso, tá? Caso a caso. Por exemplo, uma boa alimentação, ela vai suprir a maior parte das necessidades diárias que você tem. Agora, o que eu falei, a palavra-chave, uma boa alimentação. O que seria boa alimentação? É aquela alimentação equilibrada, onde tem lá salada, pelo menos uma porção por dia, né? Verduras, legumes cozidos no vapor, em especial orgânicos, que não contêm agrotóxicos, portanto, não é verdade? Uma proteína saudável. Para os veganos pode ser proteína vegetal, para os onívoros podem ser proteína animal, com certeza. Um prato equilibrado. Como hoje nós estamos na era do conhecimento, nós sabemos de tudo um pouco. Então nós estamos hoje letrados de tudo quanto é área. Tem farmacêuticos falando de remédio, isso é óbvio, como também não farmacêuticos dando aula de fármacos, de remédios. Como muitas vezes tem lá pessoas que não são filósofos falando de filosofia, porque hoje nós estamos na era da informação. Então, mesmo você muitas vezes não sendo letrado em alimentação, como você assiste muita live, como você tem acesso a muitos materiais, eu sei que você é buscador, você vai saber da conduta certa para a sua vida. E aquilo que é bem específico para ti, você procura ajuda nutricional. Né, de uma nutricionista, por exemplo. Isso é muito legal. E o que acontece? Os alimentos hoje, muitas vezes, você não consegue ter uma alimentação tão saudável assim, esse que é o problema. Ou até você consegue ter um planejamento estruturado, um cardápio estruturado, mas o estresse oxidativo do seu corpo é tão alto, que você acaba se obrigando a suplementar algo. Então eu digo, hoje estamos o quê? Abril, 1º de abril, isso que eu vou falar não é mentira, de 2021, tá? É raro, isso não é mentira, ok? Mesmo sendo 1º de abril hoje, pessoal. É raro, mas muito raro, aquele que não necessite suplementar nos dias de hoje. Por quê? Mesmo você tendo uma alimentação de excelência, com acompanhamento nutricional,
muito estresse oxidativo. Por que esse estresse oxidativo? Emocional, revés do dia a dia, ainda mais numa era da pandemia, pessoas próximas a nós doentes, morrendo, perdendo parentes. É raro alguém que você não conheça que não perdeu alguém conhecido pela pandemia. Ou às vezes não é nem pandemia, tem pessoas até morrendo de infarto, AVC, situações críticas devido ao medo, depressão, pessoal, muita ansiedade, muito pânico. Então todas essas emoções são deletérias para o seu corpo físico. E isso gera o quê? Degeneração no corpo. Então você acaba entrando mais em apoptose celular. O que é isso? Esse palavrão, morte. Você acaba entrando mais em morte celular, em autodestruição, se degenerando da situação caótica que nós nos encontramos. Então, neste momento, a suplementação para manter o equilíbrio do seu sistema imunológico é vital. Então, assim, eu acredito, eu observo isso há 23 anos com consultório farmacêutico, que menos de 1% da população você fala, olha, você tá excelente, parabéns, hein? Não precisa repor nada, nenhuma vitamina A, nem vitamina E, nem nada, dando exemplo. É muito, muito raro, porque nós estamos num processo de autodestruição muito maior do que construção. Entende? Um processo catabólico descompensado do anabólico. Então, esse processo de compensação e destruição está cada vez mais, de vez de estar assim, ó, não é? Eu me reconstruo e me desconstruo, me reconstruo e me desconstruo. Não, está cada vez mais assim. Eu me desconstruo e a nossa reconstrução orgânica, inclusive, está muito mais baixa. Isso gera inflamação. O estresse oxidativo é um processo inflamatório, é um processo degenerativo. E o primeiro ponto que a pessoa sente muitas vezes é dor no corpo, em alguma parte do corpo. O corpo dói. E ainda, sono irregular, anamnese ou falhas de memórias repentinas. Muitas vezes você não consegue conectar as coisas. Já aconteceu isso com você ultimamente? De você entrar em algum lugar e falar, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. Então tudo isso é fruto da degeneração que está acontecendo. E fora isso, neurotransmissores. No momento que você está em alerta, em vigília, o seu sistema nervoso, que ali tem que estar compensado, o simpático e o parasimpático, ele fica o quê? Totalmente descompensado. E você fica mais simpático do que deveria estar. O que isso significa, pessoal? Você vai produzir mais adrenalina, é sinal de alerta. Cortisol, você incha, a sua adrenal, ela fica descompensada. Abaixa no homem, testosterona. Abaixa na mulher, testosterona. Mulher com dificuldade de engravidar. Homem, Juliana, não dá. Eu amo minha mulher, mas ó, não consigo. Tá difícil, me ajuda. Tudo isso, descompensação orgânica devido ao estresse, que nessa hora, voltando, sua imunidade vai também ficar descompensada. Nessa hora, suplementação. Bom, passamos aí quase meia hora de live, não é verdade? Vamos falar um pouco de cada mineral. Não vai dar tempo de falar de todos os minerais, eu vou falar os mais importantes para a imunidade. E ao mesmo tempo, pessoal, outros ingredientes como vitaminas. Legal? Vou dar uma palhinha, algum fitoterápico, aminoácido, mas eu vou mais no quesito minerais e vitaminas, ok? A Patrícia aqui perguntou alguma coisa. Oi, Pati, tudo bom? Oi, Rê, lindas vocês. De forma geral, quais vitaminas deveríamos ingerir no cotidiano? Ótimo, Pati, vamos falar disso? Vamos falar? Então, nosso tema é imunidade, óbvio. Então, vocês entenderam que nós temos uma imunidade que já é nossa, inata, nascemos com ela, estamos com ela a todo momento, senão não estaríamos aqui, vivos, vendo e conversando com o outro, ok? Só que tem muitos campos interferentes, toxinas alimentares, estresse, medo, pânico, que vai fazer uma desordenação metabólica de neurotransmissores, hormônios e tudo mais. Inflama meu corpo, inclusive o intestino. Olha o efeito cascata. E na hora que eu me alimento ou suplemento, esse intestino não consegue absorver. Por isso, mais uma vez, eu tenho que mesmo suplementar. E muitas vezes você suplementa até com uma dose maior do que você deveria absorver, porque você sabe que é uma descompensação
nessa absorção e também descompensação, muitas vezes metabólica até do próprio fígado, de biotransformação desse produto. Seja vitamina, seja um mineral. Então você acaba compensando até um pouco mais. Disse até que ponto é importante suplementar. E para quem está chegando agora, eu estou fazendo um resumão aí. É importante, pelo menos 99% de nós, sãs mortais, suplementarmos algo porque o solo está pobre, não tem todos os nutrientes da época dos nossos tataravós, o solo está pobre. Ao mesmo tempo, nós não temos uma alimentação muitas vezes regrada, 100% orgânica, 100% equilibrada, raras exceções, não é? E fora isso, se você tiver tudo isso junto e misturado, sou vegano, minha alimentação é controlada, eu sou nutri, com PhD não sei do que, tenho medo, tenho a preocupação, tenho estresse, que descompensa seu metabolismo ao mesmo tempo. Então, suplementação, pessoal, é difícil quem não precise, nos dias de hoje. Maravilha? Bem, o mineral bambambam, que pouco se fala dele. O que todo mundo sabe na internet, veja bem, o que todo mundo sabe na internet hoje é vitaminas C, B e D, que é considerado vitaminas por alguns autores ainda, outros autores falam que é hormônio, né? Isso o pessoal sabe. Ainda, em termos de minerais, muito se fala zinco, tá lá em cima, o zinco, a fama do zinco tá lá em cima, e magnésio. Mas eu quero começar por um outro, que é quase esquecido, muito utilizado, mas quase esquecido. O nosso diapasão. O que é o diapasão? Os músicos usam o diapasão para afinar a corda musical, por exemplo, do violão, não é? Ele dá a nota correta, a sintonia fina daquilo que eu preciso para afinar meu instrumento e reconhecer as notas e fazer uma boa sonoridade. E no nosso corpo? Tem o mineral diapasão, que ele dá a sintonia fina da nossa comunicação celular. Lê-se isso também ao sistema imunológico? Claro que tem. O que eu amo, qualquer aspecto viral, qualquer vírus que você tenha no corpo, não pode faltar cobre. Produção hormonal, cobre. Te ajudar aí nos exames séricos, hemograma, contra anemia, cobre. Queda de cabelo, cobre. Cobre. É isso aí. Então, cobre é um mineral muito importante. Pessoal, essa live vai ficar registrada, vai ficar 24 horas no IGTV, depois eu vou colocar no YouTube, então eu quero deixar registrado isso. O que é importante? Eu estou falando de minerais que são absorvíveis e essenciais ao corpo humano. Eu não quero falar para vocês de metais tóxicos, porque ora o cobre, olha que legal, hein? Importante. Ora o cobre pode ser apropriado para ingesta, ora esse mesmo cobre de mocinho vira vilão. Opa, voltou? Voltou, pessoal? Voltou? O cobre é importantíssimo. Ótimo. Então, assim, desculpa que a conexão ficou baixa, mas eu acho que voltou, né? É o seguinte, existem minerais importantes. Vocês estão me ouvindo? Existem suplementos importados, só que tem que tomar cuidado com a procedência. Fiquem de olho com a procedência, isso é muito, muito importante, ok? Então, assim, compre. Eu sou muito fã dos manipulados, não é porque eu sou farmacêutica de manipulação, mas eu sou fã dos manipulados. E qual que é a melhor farmácia? Não é a mais bonita, não é a da classe A, é a farmácia que no boca a boca você pergunta para quem você gosta e fala, olha, eu confio nos produtos dela. Eu uso e gosto. Ok? Então é muito essencial vocês escolherem uma boa farmácia, um bom produto para você manipular, porque também você personaliza conforme for a sua necessidade. Então vamos voltar do cobre. Então cobre, ele é muito essencial porque é o nosso diapasão. Ele dá a sintonia fina daquilo que o nosso corpo necessita. Além disso, a questão também antiviral. O cobre é um excelente viricida. Vocês sabiam, até tem uma curiosidade, eu vou postar isso no feed até, que
Na aduana, quando você chega no Chile, minha irmã mora lá em Santiago, no Chile. Quando você chega na aduana, e Chile é um dos países, os maiores países extratores de cobre, né? O maior da América Latina, inclusive. Bem, quando você chega na aduana lá para imigração, o balcão do aeroporto, da polícia de imigração, é de cobre. Por que de cobre? O cobre, ele se autodesinfeta. Não é interessante? Ele já se autodesinfeta. Então, por exemplo, cobre é essencial. Imunidade igual a cobre. Anemia, repor cobre. Queda de cabelo, repõe cobre. Legal? E ele ajuda o quê? Ao fígado metabolizar substâncias tóxicas, como medicamentos, álcool, quem gosta da cervejinha, o vinhozinho aí de vez em quando. O cobre é legal. Falou? O que é legal o cobre? Olha só. O cobre é legal, ele é amiguinho, ele é irmãozinho do zinco. Ele ama o zinco. Os dois formam um casamento perfeito. Aí nisso você pode também suplementar o zinco, não é? Então é assim, olha, vamos lá. Preste atenção, pessoal. O cobre e o zinco tem que ser numa proporção perfeita. Para dar certo tem que ser numa proporção perfeita, hein? Veja bem. Por quê? Porque o cobre, ele depleta o zinco no seu organismo. Então, você tem que fazer, por isso que é legal a ajuda de um farmacêutico especializado, de um médico, de uma nutricionista, ok? Então, procure a ajuda desses profissionais. Então, você tem que tomar zinco no mínimo aí 20 vezes mais que o cobre. Então, vamos falar de imunidade? Vamos dar uma formulazinha legal? Essa fórmula, lembre, não é para todo mundo, tem que personalizar. Então, só tô dando uma receitinha de bolo geral, ok? 10 miligramas de zinco. Gente, eu peguei na farmácia prescrição de 200 miligramas de zinco. Eu não manipulo, não precisa. Eu não manipulo, eu nego essas prescrições. 10 miligramas a 20 por dia, 20 miligramas de zinco, você já faz o terror no seu corpo de bom, é louco de bom, como diz no Paraná. É louco de bom. 20 miligramas de zinco com 1 miligrama de cobre. Olha que casamento lindo. Não é? Imunidade, zinco, cobre. Um outro mineral fantástico que participa também de mais de 300 reações enzimáticas é o magnésio. Se ele fosse gente, eu casava com ele. Nas minhas aulas presenciais eu falava isso para os meus alunos, eles caíam na risada. Eu falava, pessoal, se magnésio fosse gente, eu casava com ele. Eu amo magnésio. E o magnésio, muitos de nós estamos com deficiência alimentar, tá? Alimentos integrais, grãos secos, eles são muito ricos em magnésio. Mas nós estamos, mesmo assim, fazendo uma boa ingesta em deficiência desses suplementos. Conclusão. Coloque magnésio. Uma dosagem aí de até 500 miligramas. Lembre-se, magnésio bom é o magnésio quelato. Cobre bom é o cobre quelato e zinco também quelato. Os minerais eles têm que estar estabilizados de uma forma que nós chamamos não iônicas para serem absorvidos, ou quelatos ou em gotinhas como oligoelementos, como tem nesse livro aqui que eu fiz de fundo hoje. Essa aqui é uma minha mini biblioteca da doutora Rosane Debatin, que eu adoro ela de paixão. É uma médica carioca. Ela só trata paciente através de minerais. Essa mulher é o as. É uma médica pediatra do Rio de Janeiro, a doutora Rosane Debatin. Eu amo ela. E ela só trata os pacientes modulando o organismo todo através de minerais. Então, olha só. Zinco fazendo casadinha com cobre em proporções que são necessárias. Una-se ao magnésio, tudo fórmula para imunidade, hein? O magnésio, se você suplementar ali de 150 a 300 miligramas dia, tá louco de bom, como diz aqui no Paraná, muito bom. E ainda você pode colocar, falando em minerais, manganês. O manganês é muito importante também, ele é antialérgico. E ele também dá uma sintonia fina, ele participa muito no sistema imunológico, o manganês. Ele é muito bom para o fígado também. Por que eu tô falando tanto fígado e imunidade? Porque assim, quando entra alguma substância tóxica, o primeiro tadinho a ser bombardeado no nosso corpo é o fígado, gente. Seja pelo intestino, seja, por exemplo, via inalatória, é o pulmão.
mas depois cai na corrente sanguínea. O fígado tem que metabolizar isso. Então o fígado, ele é o que nós temos que dar muita vazão. Suplementos que estão relacionados à imunidade tem que ser suplementos também que ajudem o fígado a trabalhar melhor. É isso que eu prego muito aqui no Efeito Detox. Não é? Nós temos que conhecer como é a nossa fisiologia para a gente suplementar aquilo que é bom para o nosso corpo. Então vamos lá, zinco, cobre, magnésio, manganês. O zinco, até coloquei ele na fórmula e nem comentei com vocês, mas o zinco, ele é o inspetor do meu DNA. Como assim, Juliana? Olha que legal. Nós temos no zinco, aliás, o zinco ele tem uma propriedade chamada zinc fingers. Finger em inglês é dedo. O que significa tudo isso? Deixa eu traduzir para vocês. Quando a nossa célula é replicada e o nosso DNA pode, nessa replicação, ter algum tipo de lesão, defeito, o que nós vamos fazer? Para nossa sobrevivência, o zinco ele é tão maravilhoso. Ele vai lá e ele, como é inspetor, ele fala, defeito nesse ponto da fita aqui, genética, do código genético seu, aqui, do DNA, fita de DNA, defeito. Aí ele vai e ele se molda, ele liga, ele faz a ligação. Isso que é o Zinc Fingers. Então ele nos ajuda a ter, a não ter anormalidades genéticas no decorrer, ele é um grande auxiliar, de não ter essas anormalidades genéticas no decorrer da nossa vida. Também. E ainda ele facilita a transcrição de algumas proteínas através de RNA mensageiro. Ele é muito bom, eu amo zinco. Além disso, zinco e selênio no homem. Interessante para aquele homem que tem dificuldade de engravidar uma mulher. Ou seja, tem baixa motilidade espermatogênica ou produz pouca quantidade de espermatozoides. Zinco e selênio é bom para o homem. Até nisso. Então você toma algo para imunidade, aí já vai ajudar a nascer criança aí. É muito interessante. Para a mulher, o zinco também é muito bom, claro. E ainda, o zinco, nós estamos falando de imunidade, ele controla também a produção da microbiota, o aumento exacerbado de uma microbiota que não é tão saudável assim, então ele ajuda a frear. Com cobre, melhor ainda, que foi a nossa formulazinha. Então vamos recapitular quem está entrando agora? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Paty, eu vou responder sua pergunta, tem mais perguntas aqui também. Então, olha só, eu falei do zinco, relacionado ao cobre, uma proporção de 20 para 5 para 1 de cobre. Magnésio, 500 miligramas dia é legal, só que cuidado, quem tem o intestino, o trânsito legal intestinal, ele pode dar diarreia, então eu não prescrevo 300 miligramas para o paciente, 500 para o paciente. Eu prescrevo até 300. Pessoal, isso daí não é receita de bolo fechada. É só alguma dica, por favor. Tem que ver cada caso. Falei do manganês. Manganês eu não passei dosagem, mas ele varia de meio miligrama a 3 miligramas. Depende do padrão inflamatório e alérgico desse paciente. Não é bacana? É isso daí. Deixa eu responder a pergunta da Paty. A Paty perguntou, que eu falei dos minerais quelatos, né, Paty? Quelato ou dimalato de magnésio mesmo? Então, olha, o que acontece? Os minerais, eles são cátions. Então, eles têm valência positiva. Maravilha? Então, eles são cátions. Esses cátions, eles têm muitas afinidades com aminoácidos, que tem um radical negativo. Então, esse radical ali, por exemplo, o magnésio. Vamos dar um exemplo do magnésio para ficar mais fácil, pessoal. O magnésio, quem entende um pouquinho de química, mas quem não entende vai entender também. Ele é bivalente. Então o magnésio está aqui, ó. Aqui está dentro o magnésio. O que é bivalente? Ele consegue fazer ligação com 2 tipos de substâncias. As substâncias geralmente são proteínas. Por isso que o dimalato, ele tem 2 substâncias que pode ser o ácido málico, o ácido mavelônico, por exemplo, pode ser uma L-glicina, que fica magnésio biciglinato, pode ser L-taurina, que fica magnésio taurato, pode ser L-treonina, ou ácido triônico, que fica o magnésio treonato, entendeu? Então, tudo isso são minerais estáveis, eles fazem conjugação com outras substâncias, para quê? Qual o objetivo da indústria farmacêutica fazer isso? É para uma melhor absorção.
Porque se eu tomasse o magnésio na forma iônica, que é a forma bivalente dele, Mg2+, ele não seria absorvido tão facilmente pelo meu organismo. Então você vai tomar os quelatos encapsulados ou você vai tomar ele na fórmula de oligoelemento, que são gotinhas. Essas gotinhas, elas estão estabilizadas para estar na forma não iônica e fazer o efeito de uma alta absorção no nosso corpo. Maravilha? Muito legal. O magnésio quelato, Marcela, é com glicina. Então, você vê no laudo de análise. Quando eu compro na minha farmácia magnésio quelato, ele vem no laudo de análise assim. Magnésio quelato ou magnésio bis, são dois, né? Bis-ciglinato, que são duas moléculas de glicina. Uma em cada extremidade. Maravilha! E você pode fazer blend de proteínas, aminoácidos, perfeito. Vamos ver a pergunta aqui que fizeram? Ah, tá. A semente flor da vida. Beijo, Flavinha, linda. Ai, que bom. A Flávia tá falando aqui da semente da flor da vida, pessoal, na caixa de perguntas. Perfeito, o estresse oxidativo é um grande vilão, pouco levado em conta na medicina convencional. É isso, Flávia. Eu falei agora há pouco, para quem entrou agora, vocês estarem sabendo que realmente o estresse oxidativo é um grande vilão, ele vai aumentar a nossa inflamação e degeneração. Degeneração significa destruição. E quando o organismo está destruído, o sistema imunológico está lá, firme e forte, querendo recompensar esse corpo, trazendo esse corpo para a saúde. Só que muitas vezes ele não tem artilharia da pesada. E a artilharia da pesada do sistema imunológico é ter bons aparelhos de excreção, bons aparelhos de metabolização. Quem são esses aparelhos? Fígado, sistema linfático, tá? O fígado do sistema digestório. Okay? Sistema linfático, vamos falar do baço, que ele é considerado, alguns autores consideram ele fazendo parte do sistema linfático, outros não. E intestinos saudáveis, sistema urológico saudável, que tem a ver com os rins. Então, vocês viram quanta coisa interessante e importante que nós temos que, para ter esse autocuidado. E a suplementação é você repor aquilo que não vem dos alimentos. Um outro mineral muito importante, pessoal, já que eu tô falando muito de fígado, porque eu amo o fígado, né? Muitas das emoções que nós temos de raiva, ódio das coisas que estão acontecendo, injustiças, tadinho do nosso fígado. Ele tá sofrendo. E você tá aí no meio tóxico, a água que você bebe muitas vezes está tóxica, o sistema de filtragem às vezes não é tão eficiente, e esse fígado tá lá pronto. E falando em mineral, fora o magnésio, manganês, cobre, zinco que eu falei, eu amo muito mesmo, de paixão, enxofre. Então, você pode comer alimentos, eu vou deixar isso para a live da semana que vem, que eu vou convidar essas nutri, já convidei, elas aceitaram, eu estou muito feliz, que elas são super. A doutora Lorene Jansen, beijo, e a doutora Mariane Chiossi. São lindas, super. Então, e elas vão falar mais das questões nutricionais, mas o enxofre, ele está muito presente na cebola, no tempero natural, né? No alho, nas brássicas, brócolis, couve-flor, manteiga. Então, tudo isso é muito rico em enxofre. E enxofre é muito importante para o nosso sistema imunológico, é muito importante para processos alérgicos. Eu não quero que o meu corpo esteja ocupado com alergia. Eu preciso que ele esteja ocupado em banir o vírus que pode estar dentro de mim. A bactéria lá que está me deletando, acabando com a minha saúde. Eu tenho outras ocupações para o meu sistema imunológico, não com alergias alimentares, alergia a uma bijuteria que eu estou usando, mulherada, a uma roupa mais sintética. Então, por isso que eu tenho que dar suporte, artilharia para esse meu sistema imunológico. O enxofre é maravilhoso. Então, ele existe assim, pessoal, em forma de aminoácidos sulfurados. Eu uso muito para unha, pele e cabelo, além de ajudar o fígado, viu? Aminoácidos sulfurados. Apesar de estar fugindo aqui um pouco do tema da live, tá tudo integrado para a imunidade. DL-metionina. Repetindo. DL-metionina. L-cisteína. L-cistina. São importantíssimos aminoácidos
que vão ajudar ao nosso efeito detox, melhorando nossa imunidade. Ok? Além disso, melhora a pele, unha e cabelo, né? Quem não quer? Não é maravilhoso? Então, fica aí a dica de você também estar repondo esses aminoácidos sulfurados junto com os minerais. Não me perguntaram, mas pode ficar alguma dúvida assim. Juliana, eu posso estar misturando numa fórmula só todos esses minerais com os aminoácidos que você acabou de citar? Pode. Hoje também o aminoácido muito usado é o aminoácido do fluimucil. Quem já não ouviu falar de fluimucil aí? Não é? Quando tá com o pulmão ali pesado, com muita secreção, catarro. O médico vai e passa para nós o que? Fluimucil. Por quê? N-acetil-L-cisteína. Nada mais é que um aminoácido fluimucil. Com nome comercial. E ele desintoxica fígado e flui muco. Ele ajuda a fluir aqueles tipos de mucos, não só muco pulmonar, mas tudo quanto é fluido que necessita ser expelido e o corpo está tendo resistência para isso. Fora, repetindo mais uma vez, que o fígado agradece. Maravilha? Mais uma dica aí bem legal para vocês. Sempre com supervisão ou de um farmacêutico, de um médico, de uma nutricionista. Perfeito, pessoal? Supervisão de um profissional habilitado, por favor. Mesmo esses produtos sendo de venda livre. A Rose perguntou, é necessário fazer a bioquímica sérica dos elementos? Isso é ortomolecular? Legal, Rose. Deixa eu começar de trás para frente te respondendo. Então, Rose, terapia ortobiomolecular que se hoje diz, é você pegar o organismo todo da pessoa e analisar os pontos que tem que ser melhorados e tratar apenas com minerais, vitaminas e aminoácidos. Ponto final. Perfeito? Então, faz parte da terapia ortobiomolecular. Sim. Geralmente, os profissionais da ortomolecular, isso é mais médicos que fazem. Hoje tem muitos farmacêuticos também fazendo, mas tudo começou muito dentro da classe médica, apesar de... Hoje eu não sei, pessoal, tá? Hoje eu não sei se o Conselho Federal de Medicina reconhece como uma especialidade. Hoje eu não sei, preciso me informar, tá? Então eu não vou passar essa informação para vocês. Mas eu digo que uns 10 anos atrás a medicina não reconhecia isso. Os médicos faziam como complemento da área principal deles. Mas o que acontece? Olha só, no nosso sangue, Rose, vamos pensar num mineral, quero dosar cálcio no meu sangue. O cálcio é importante? Super importante. Até porque muitos elementos, eles são absorvidos muitos outros minerais também são absorvidos através do cálcio. Entendeu? Tipo fósforo, para o cálcio é muito importante, cobre, ter cálcio no organismo também é muito importante. Um mineral é irmão do outro, nessa questão bioquímica, um ajuda o outro, ou na metabolização de outras reações, ou sendo catalisadores, maravilha, ou até mesmo ajudando a construção de novas proteínas, sinalizando o nosso retículo endoplasmático rugoso a produzir proteína de qualidade. Mas vamos lá, em relação à bioquímica, o sangue é o que menos parâmetro tem. Desculpa quem é a favor, mas a live tá aí, a gente tem que dar a nossa opinião. Então a minha opinião eu não confio em exame de sangue para medir minerais. Eu sou muito mais saliva, tá? Exame salivar para você medir minerais, ou exame do fio do cabelo, que se tira bem aqui, ó, da região do occipital, perto da nuca. Perto da nuca, tira uma parte do bulbo capilar e você analisa o mineralograma da pessoa. Sangue existe? Existe. Tem padrões homologados? Tem. Só que é o menos confiável. Eu trabalho com equipamentos de biorressonância, Rose. Então, eu faço o aspecto qualitativo. Por exemplo, será que meu paciente precisa repor magnésio ou não? Precisa. O equipamento me dá. Ele não me dá quantitativo, o quanto de magnésio. Aí nisso eu tenho que ir fazendo os ajustes, ok? Então existem equipamentos de biorressonância que também é fácil mensurar. Agora tem muitos exames de mineralograma, que eu gosto muito do exame salivar ou do fio do cabelo, que nem eu disse para ti, ok? Não tendo isso, faz exame de sangue? Faz, melhor que nada, mas não é 100% confiável. Então essa é a minha resposta, ok? E
A Mari está perguntando aqui, que chegou agora, como deve ser tomado ou manipulado. Mari, é bem complicado a gente colocar todo mundo na mesma caixa e falar, olha Mari, você tem que tomar 300 de magnésio miligramas, 20 miligramas de zinco, 1 miligrama de cobre. Então é muito difícil, porque cada um de vocês, ou melhor, cada um de nós, temos as nossas particularidades, nossos pontos a serem corrigidos, nossas queixas principais. Eu dei vários exemplos aqui para vocês, não é? Geralmente esses minerais, eles são tomados o quê? Eles são tomados uma vez ao dia. Eu gosto muito após o jantar, em especial zinco e cobre, que vai trabalhar muito com a parte hormonal do indivíduo. Então após o jantar é pontual. E olha só, a Evaneide perguntou, por que? Eu acho que é pelo exame sérico, né, Evaneide? Por que, Evaneide? Olha só, Evaneide. O exame sérico, ele mede o que, gente? Sangue, não é? Os elementos que estão no meu sangue. O magnésio que está no meu sangue, o cálcio que está no meu sangue, etc. Isso não me interessa muito. Desculpa, eu que tenho o método saúde integral, trabalho com integrativo, não me interessa saber o que você tem de cálcio no sangue. O que me interessa é saber que cálcio você tem no tecido agindo. Até intracelular. O que me interessa é saber o quanto de magnésio você tem no seu tecido. Não ali turisteando no seu sangue. Então o exame sérico, ele vai mensurar aquele mineral que está lá disponível, muitas vezes, para ser utilizado por alguma célula no tecido. E isso, para mim, não voga muito. Me ajuda a ter um parâmetro, concordo, mas eu estou falando da credibilidade 100%. O exame sérico, até uma polêmica isso, eu sei que muitos vão me criticar, tudo bem, mas não é confiável, 100% confiável, ok? Mas muitas vezes é o que temos para o momento. E é o que temos para o momento, os profissionais acabam pedindo os exames, não é? Mas tem outros muito mais confiáveis que você mensura melhor. Bem, olha só. Não perguntaram sobre vitaminas vocês, né? A gente ficou só no mineral. Ainda bem que eu acho que o Instagram não cai, porque senão já ia cair em 2 minutos a live. Eu acho que o Instagram vai ser generoso, vai continuar mais um pouco de tempo. Vamos falar um pouquinho aí de vitaminas, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar de uma vitamina hormônio, que é a D, que é muito falada D, né? Eu acho que todos já ouviram falar, ou quem não conhece, prazer. Uns autores dizem que é hormônio, outros dizem que é vitamina. Vamos falar vitamina hormônio D. Existem protocolos de profissionais renomados, pessoal. Para quê? Para a ingesta de vitamina D, a dosagem de vitamina D. Então, assim, a vitamina D, ela é muito interessante, porque ela é cofator para muitas coisas. E ela é considerada hormônio porque ele faz o papel glandular também, nas glândulas, hormonal. Então ela tem muita atividade, inclusive imunoestimulante. Por isso que é interessante para a imunidade a vitamina D. Então olha só, vitamina D, E e C. A E e C formam um casamento perfeito, que nem o zinco e o cobre que eu falei para vocês. Mas vamos ainda voltar para a vitamina D, que ela merece. É algo assim, vitamina D, se você repor vitamina D e magnésio, e ainda se você tiver a condição de colocar o zinco no meio, super. Ou seja, qualidade e não quantidade. Pense em fazer uma fórmula enxuta para vocês, com maior qualidade, assertividade. Nem sempre aquelas fórmulas que você vai no prescritor e ele passa 23 componentes é a melhor. Às vezes você não precisa tudo isso. Então vamos pensar em vitaminas que são antioxidantes. Lembre quem está me acompanhando no início da live que eu falei muito de estresse oxidativo, até o Semente Flor da Vida comentou sobre isso, que muitos profissionais não lembram que nós estamos cada vez mais em processo de degenerativo, muito maior que de construção, não é? E com isso vai começando que a inflamação é generalizada dos nossos órgãos e tudo mais, o corpo como um todo, né? E processo inflamatório desencadeia doenças crônicas. Toda doença crônica começou por um processo inflamatório, por toxinas que não foram eliminadas. Enfim, então nessa hora a suplementação é fundamental, com prudência, com bom senso, tendo profissionais aí te ajudando nesse processo, perfeito? Então, qualidade melhor que quantidade, assertividade na suplementação.
A vitamina D é essencial. Eu costumo pedir exame sérico nessa hora, exame de sangue, ok? Peço lá da forma vitamina D ativa, eu vou pedindo para verificar o quê? Como que tá? Quantos nanogramas por ml eu encontro de vitamina D no sangue do meu paciente? Vamos lá. Dosagem tóxica de vitamina D é quando você vê 100 no exame de sangue. 100 nanogramas por ml, 100 dosagem tóxica. A minha está em 98. Eu estou mantendo. Próxima tóxica. Por que, Juliana, que você está mantendo próxima tóxica? Porque eu quero nem um resfriado pegar. Tem muitos estudos. Até o ano passado, saiu um estudo muito conciso na Universidade de Oxford, Inglaterra, falando sobre quem tem 34 de vitamina D no sangue e acima, tem sintomas leves se pegar Covid. Artigos de Oxford. Se vocês vasculharem o ano passado, quer ver? Eu acho que lá para... Vamos ver, gente? Eu acho que lá para setembro, outubro eu coloquei isso no meu feed. Vocês vão ver a respeito desse artigo. Bem, no nível acima de 60, entre 60 e 80, você pode até ser contaminado com vírus, mas não tem sintomas. E eu mantenho 98 para garantir uma super imunidade. Para mim, eu me autoavaliei. Para você, 98 pode ser muito? Pode ser muito. Então, tá vendo a responsabilidade de vocês buscarem informação personalizada para vocês, tá? Personalize as informações. Então, dosagem preconizada antes da pandemia 2.000 UI dia, pós-pandemia 10.000 UI dia. UI significa unidades internacionais, pessoal. É a unidade de medida utilizada para mensurar a quantidade de vitamina D a ser ingerida. Ok? Então é isso. Então, o que eu indico para meus pacientes? Bem, os meus pacientes, eu sempre proponho nós deixarmos entre 60 a 70. Laboratórios de análises clínicas acima de 30, 31, eles já consideram que está uma vitamina D legal. Época que nós precisamos melhorar o nosso desempenho imunológico, entre 60 e 70 é o ideal. Então, a legislação mudou, eles preconizam até 10.000 de vitamina D ao dia. Isso estou falando para nós, generalizado. Agora, claro, a vitamina hormônio D tem muitos outros fatores, papéis no nosso organismo. Por exemplo, a aterosclerose, quem tem esclerose múltipla, usa dosagens altíssimas de vitamina D. Tem protocolos muito específicos para quem tem doenças autoimunes de injeções de vitamina D em altas concentrações. Não vou entrar nesse tema agora com vocês, ok? Que o objetivo da live é falar um geralzão mesmo para sintonizar aquilo que pode ser legal de minerais, vitaminas para o nosso sistema imunológico. Falando em oxidação, formação de radicais livres, o que nós podemos? Podemos unir glutationa. Glutationa é muito interessante para nossa, ele vai ser um cofator até enzimático para nos ajudar na questão da antioxidação. E falando em vitaminas, ela combina muito bem com aquela duplinha famosa que eu citei agora para vocês. A vitamina C com a E. Então a vitamina C e E é muito legal. Atenção, prescritores. E quem não for prescritor também, é legal a informação. Informa-se. Onde você coloca zinco, coloca um pouco de cobre, vai ser legal. E onde você coloca vitamina C, coloque para o seu paciente a vitamina E conjugada. Então a vitamina E conjugada na mesma fórmula com a C é muito legal. E hoje no mercado, pessoal, existem inúmeros tipos de vitamina C. Eu gosto muito das esterificadas, porque ela tem boa estabilidade orgânica, que seriam os ésteres de vitamina C uso oral. Eu indico muito o Superox C, que ele é um extrato extraído de frutas cítricas e até da ameixa, que tem uma vitamina C estabilizada, chama-se Superox C. É muito interessante também que você pode estar fazendo a casadinha de algumas substâncias, tanto uso tópica quanto uso oral de vitamina C. Lembre-se que a pele absorve tudo o que você coloca nela. Pode ser 0,0001%, como 100% se for transdérmico, mas absorve. Então, cuidado que se aplica na sua pele, viu? Desde um antiperspirante
até um creme hidratante inofensivo, que não é tão inofensivo assim, e maquiagens. Bem, então vitamina C, vitamina E é bom estar presente, a vitamina hormônio D, ok? Vitaminas do complexo B, B3, B2, B9, B12, B5, B6, nem precisa falar. Vitaminas gerais B e as incluídas do complexo B. É muito bacana porque ela ajuda a formar tecido saudável, células saudáveis, muitas vitaminas do complexo B, como a B2, B3, B9, participa também da primeira fase de biotransformação que o fígado faz via citocromo P450. Então, vamos também repor vitaminas do complexo B. Além disso, sua pele, cabelo e unha e tecido muscular agradecem. Legal? Não é só para imunidade, não. Não é bom isso, gente? Não é gostoso essas coisas? Aí eu me divirto com vocês. Que delícia, já passamos aí 7 minutos da live. Tem mais comentários. Dr. Coimbra, sim, Rose. O Dr. Coimbra que tem esses protocolos de altas dosagens de vitamina D. Eu não vou entrar nesse quesito agora porque é muito peculiar, né? E nossa, a Rosana tá falando que ele adora vitaminas, faz diferença para a pele, é suplementação. Além disso, olha só, a vitamina C é legal para produzir colágeno, né? Nossa, o colágeno, ele não se hidroxila. É importante esse processo de hidroxilação para transformar o colágeno tipo 1, que nós temos em abundância no nosso corpo como um todo, se não houver a vitamina C, não é? Então, é muito importante também. Então, vai ajudar até na estética, não só na imunidade, mas na estética. Livros, que a Rosana está perguntando. Se tem algum livro que eu sugiro para começar a interagir sobre as vitaminas, óleos e elementos? Tem vários livros. Eu gosto muito todo da autoria do Dr. Arthur Lemos, que é um médico. Inclusive, eu não falto em nenhum congresso ortomolecular que tem em São Paulo, que é fantástico. Então, todas as literaturas, veja como autor, Arthur Lemos. Tudo que ele fala é fantástico. Ele foi um dos pioneiros, para não dizer pioneiro, né? Ele foi o pioneiro no Brasil em introduzir essa terapia ortomolecular décadas atrás, gente, onde estava engatinhando isso no país. Então, é renomado. Esse livro aqui é da minha grande parceira aí de caminhada, a médica doutora Rosane Debatim. Oligoterapia na prática do século XXI. Vocês acham tudo isso? Olha só, pessoal, em internet. Vocês colocam aí no Google, vocês acham, tá? Oligoterapia na prática do século XXI. Vocês vão achar muito bem na internet. Eu falo bastante de protocolos, vitaminas, aminoácidos, aqui no Sinto Efeito Detox também, que vocês estão cansados de me ver falar nas lives. Aqui no final tem um guia com muitos protocolos. Link para o Sinto Efeito Detox. O link está na bio para vocês verem como adquirir o livro. E esses outros que eu falei vocês acham na internet. Tá? No Google é muito fácil vocês acharem. Perfeito? Então é muito legal, muito gostoso. Obrigada, Rosana. Obrigada. Que delícia mesmo, gente. Mais perguntas? Que bom, espero que eu tenha contribuído com vocês. Maravilha. Inscrevam-se quem chegou agora, a semana de imunidade gratuita. Pessoal, vou colocar muita coisa a partir já da semana que vem, mais do que eu coloco no grupo do Telegram. É um grupo gratuito, onde eu coloco muitas literaturas em PDF, eu dou dicas rápidas, práticas também, daquilo que eu tô falando no dia, do algum stories que eu coloquei, eu complemento no Telegram. Então, só você ver ali o link na minha bio, tem lá, entre no grupo do Telegram, tem a respeito do livro e tem também a inscrição gratuita do workshop que eu vou fazer no sábado, dia 10, sem ser esse sábado do outro, falando só sobre prescrição. A início eu vou falar sobre prescrição, hoje eu fiz um apanhado. Porque muitos de vocês estão me perguntando no direct, muitos pacientes estão indo na farmácia, no meu WhatsApp. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou falar sobre isso. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, no consultório farmacêutico há décadas, e o que eu posso passar para vocês para dar um auxílio, uma ajuda aí para todos vocês. É gratuito, tudo gratuito.
ok? E não é nenhuma pegadinha esses cursos, eu não vou oferecer curso no final, o workshop é gratuito e não vou oferecer curso no final não é nenhuma pegadinha, fiquem tranquilos. E muitos me perguntam sobre cursos também. Juliana, quando você vai voltar a dar cursos? Eu tô verificando ainda se até o meio do ano eu vou lançar algum curso. Tô indo com calma, tô sentindo aí vocês, qual que vai ser a demanda, o que vocês mais querem que eu fale, o que vocês mais querem aprender. Porque pense, é o que eu coloco na minha bio, eu trabalho com saúde integral. E a saúde integral é você olhar o corpo físico e verificar que ele é fruto de alguma crença, de algum pensamento, alguma emoção que esse meu indivíduo trouxe e colapsou, materializou nesse corpo físico. Hoje eu quis falar com vocês de corpo físico. Maravilha? Falando sobre as suplementações, que é o que eu vou fazer também no workshop, que eu faço isso com mais de 2.000 pacientes já nesses 24 anos de consultório farmacêutico, que antes a gente atendia no balcão, não tinha nem legislação para o farmacêutico atender. E hoje nós estamos no paraíso farmacêutico, meus colegas. Podemos ter nosso próprio consultório para dar ajuda e aporte aos outros profissionais de saúde, né? E fazer um trabalho integrativo, isso que é legal. É isso, estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, Flavinha, que maravilha, Maísa. Obrigada, doutora Nívia. Que delícia, gente. Que delícia mesmo. Eu que agradeço a todos vocês. O meu eu saúda o eu de vocês. E viva a ciência. E viva as vitaminas. Viva os minerais. Que é isso. Só depende das nossas escolhas. São frutos. A nossa vida, a nossa realidade hoje foi lá, de uma escolha que nós fizemos no passado. Então vamos fazer um presente melhor, né? Para o futuro próximo aí, colhermos bons frutos. Beijo para vocês. Amém. Amém. Até quinta-feira que vem com alimentos que contribuem na imunidade. Tchau, pessoal.